delegações ao Pártico. Temos, portanto, três objetivos muito simples, muito descritivos. Em primeiro lugar, fazer um panorama geral das sondagens que foram realizadas nas autárquicas de 2005, quantas foram, em que períodos é que foram divulgadas e feitas por quem. Um segundo aspecto que nos parece de particular importância, e ainda bem que está aqui a professora Estrela Serrano, da entidade reguladora da comunicação social, porque aproveito para enviar alguns recados em direto, e que são as características técnicas e a informação que os meios de comunicação social prestam sobre as sondagens que divulgam, e finalmente falar um pouco sobre que características são essas e também características dos contextos sociopolíticos em que as sondagens têm lugar, que podem influenciar o grau de fidelidade com que as sondagens são capazes de captar as intenções de voto dos eleitores. Começava por dizer que nestas sondagens, nestas eleições, aliás, autárquicas, foram divulgadas 86 sondagens, feitas em 81 concelhos do país, durante os 7 meses que antecederam as eleições. Nós aqui estamos apenas a considerar as sondagens realizadas na base de cenários de candidaturas que se acabaram de confirmar. Houve algumas sondagens feitas antes destes períodos e, em alguns casos, durante, que lidavam com possíveis candidatos que não vieram a ser candidatos no final, e consideramos também apenas as sondagens divulgadas na comunicação social. Como imaginarão, os partidos políticos, em particular, realizam um grande número de sondagens por todo o país durante muito mais do que estes 7 meses antes das eleições. Nós não temos acesso a essa informação e portanto, resolvemos por simplesmente ignorá-la e lidamos apenas com as sondagens divulgadas na comunicação social. Que conselhos foram estes? Que características é que eles tinham? O que é que os tornou particularmente atrativos do ponto de vista da criação destas sondagens? Bem, em primeiro lugar, estes 41 conselhos, sendo em termos meramente numéricos, uma porcentagem pequena dos conselhos portugueses, representam praticamente 1/3 da população portuguesa. Também convém chamar a atenção que das eleições dos 20 maiores conselhos, 9 desses conselhos foram cobertos por sondagens. E convém dizer também que dos 6 concelhos onde foram realizadas mais sondagens, Lisboa, Porto, Faro, Oeiras, Gondomar e Sintra, 5 deles estão entre os mais populosos do país. Olhando um pouco para esta descrição geral, é possível alinhar alguns fatores que se tornam particularmente atrativos, ou que aumentam, quero dizer, a atratividade destes determinados concelhos. Em particular, obviamente, a dimensão dos concelhos, isso é evidente, fica resultado do que precisa anteriormente. Também um fator adicional, que é o grau de notoriedade nacional dos candidatos, que em quase todos os casos coincidiu com as candidaturas independentes, falamos de Amarante, Felgueiras, Gondomar, Oeiras e Santarém. Um fator adicional, que é o grau de competitividade previsto. A professora Estrela Serrano falou de como as sondagens convertem, de alguma maneira, ajudam a converter a cobertura das campanhas num jogo, mas a verdade também é que as sondagens só vão onde o jogo tem resultados mais incertos. E, portanto, aqui o caso de Faro e de Aveiro, por um lado, e a explosão de concelhos tão grandes como Gaia, Loures, Amadora e Cascais, tem precisamente a ver com isto. Nos primeiros havia grande incerteza sobre quem iria ser o vencedor, nos segundos havia certeza praticamente absoluta de quem iriam ser os vencedores, apesar da dimensão e da representatividade destes concelhos. O fator Faro entra aqui também porque dos órgãos de comunicação social parece haver alguma preocupação em ter alguma representação territorial, ou seja, de meter alguns concelhos do sul do país, em particular do Algarve, e para além disso, e para além de tudo o que mencionei até agora, parece haver uma dinâmica própria que se começa a criar nas autárquicas da imprensa regional. Das 86 sondagens que encontramos durante este período, 46 foram encomendas de órgãos da imprensa regional. E a imprensa nacional concentrou-se em apenas 10 concelhos, a maior parte deles aqueles de maior população. E o papel da imprensa regional é algo que vou falar um pouco mais à frente, porque mostra também um aspecto interessante sobre este, que julgamos interessante sobre este mercado. E é este.
Estão aqui as várias empresas ou institutos de sondagem responsáveis por sondagens neste período, Intercampos, a Universidade Católica, Marktest, Aximage, Eurosondagem, GNEO e PAN, Regipom, e Eurospansão, e como podem verificar, à exceção do que se passa com a Eurosondagem, há uma segmentação quase perfeita do mercado. Ou seja, há um conjunto de institutos que fazem apenas sondagens para órgãos de comunicação nacional, enquanto que há outros que fazem apenas sondagens para órgãos da imprensa regional. A exceção aqui é a Eurosondagem, que está um pouco nos dois mercados, mas esta segmentação é, desde logo, um dado importante, interessante e possivelmente com algumas consequências que falarei mais à frente. O que temos aqui também, ainda do ponto de vista meramente descritivo, é a forma como as sondagens se distribuíram ao longo do tempo. Estas primeiras colunas têm a ver com o número de sondagens realizadas mais de 3 meses antes das eleições, aqui entre 1 e 3 meses e aqui no último mês. A primeira coisa que é óbvia é que há uma grande concentração das sondagens no último mês, mas há outro dado aqui que também parece interessante, que é as sondagens regionais feitas, encomendadas pela imprensa regional, têm uma presença maior, do ponto de vista relativo, nos períodos mais distantes antes das eleições. O que, analisando alguns casos em concreto, não é uma análise como tudo sistemática, mas analisando alguns casos em concreto, nos faz pensar que muitas vezes muitas destas sondagens são colocadas em campo para testar, muitas vezes, a viabilidade de alguns candidatos em períodos que são muito antes, muito anteriores às eleições. Portanto, é um dado interessante e que, de facto, não tem muitas vezes a ver com as dinâmicas da imprensa nacional, precisamente, que domina claramente aqui no último